Capítulo 79, Majors. O raio de fogo que cortava o céu de repente desviou sua rota e começou a cair em direção ao chão como se fosse um meteoro. A sensação abrasadora cobriu todo o local, seja aliados ou inimigos rendidos, todos estavam sentindo que estavam em um vulcão em chamas. Bom! O meteoro caiu pesadamente não muito longe, revelando a aparência de um homem com cabelos grisalhos e uma armadura prateada com detalhes dourados. Seguido dele 2 feixes de luz brilharam e mais 2 homens surgiram atrás do primeiro. A expressão de Victor Hilding e dos tenentes era feia, todos estavam com um claro receio em relação a essas 3 figuras que surgiram. Mesmo os soldados que até então estavam gritando de alegria ficaram calados e de cabeça baixa, nenhum deles ousando fazer um ruído. Mesmo os soldados rendidos no chão ficaram imóveis, não se atrevendo a se mover. Fernando imediatamente reconheceu o homem de armadura dourada e cabelos e barba grisalhas, era o general Calfas. Porém o que o deixou em dúvidas foram os 2 homens seguindo atrás dele, a pressão que eles davam parecia ainda mais pesada que a de Victor e dos outros capitães. Quem são eles? Fernando perguntou baixinho a Galia. Galia olhou para Fernando como se ele fosse idiota, mesmo ninguém aqui ousando fazer um ruído ele estava cochichando como se isso fosse uma escola e não um local de batalha. Todos os tenentes e Victor ouviram Fernando mesmo que ele tivesse cochichado, mas ninguém lhe deu atenção, já que a situação aqui era complicada. Fernando ficou um pouco incomodado que sua professora tinha te ignorado, então a cutucou com o cotovelo, como se dissesse e então, quem é? Galia ao sentir as cutucadas sentiu vontade de esganar seu aluno, mas acabou cedendo e respondeu baixinho. Esses 2 são os Major Dmitri e Major Voz, ambos são homens a serviço direto do general Calfas e são os únicos oficiais superiores que o seguiram para Vento Amarelo. Galia respondeu calmamente, mas havia clara tensão em sua voz. Qualquer um desses 3 homens era como uma montanha, seja em status, conquistas ou poder, eles superavam todos aqui. E vê-se para de me cutucar, moleque atrevido. Galia disse depois de um tempo dando uma forte cotovelada em Fernando. Os outros tenentes, subtenentes e até Victor olharam para Galia e Fernando com uma expressão complicada. Galia imediatamente percebeu seu erro, mas fingiu que nada tinha acontecido e levantou o rosto, mostrando sua habitual arrogância. Enquanto todos estavam distraídos com Galia e Fernando, os 3 homens pararam no centro do campo de batalha. Eu quero o capitão e tenentes dessa guarnição de joelhos à minha frente em 30 segundos. Calfas gritou em plenos pulmões, havia claramente raiva em sua voz. Victor Hilding fez uma expressão feia ao ouvir o general convocá-lo, principalmente o fato de fazê-lo se ajoelhar perante todos seus homens, mas apesar de seu descontentamento ele não se atreveu a desobedecer e correu até onde Calfas e os 2 Majors estavam. Ismar, Galia e Raul se entreolharam ansiosos, mas também se apressaram até a localização do general. Os soldados abriram espaço em torno do local que Calfas estava, ninguém se atrevia a ofender um general que representava a supremacia desse mundo. Fernando viu Raul e Ismar seguindo até o local, ele hesitou um pouco mas seguiu atrás após ver que Galia também foi convocada. Victor rapidamente passou pelos soldados que abriram caminho e se apresentou em frente a Calfas e os 2 Majors. O general olhava com um rosto cheio de desgosto, enquanto o Major Dmitri olhava com um rosto frio e o Major Voz apenas lhe dava um olhar de desinteresse. Sem perder tempo, Victor Hilding se ajoelhou em frente aos 3 homens, seguido por Raul, Ismar e Galia que chegaram logo atrás. Capitão da 13ª Guarnição, Victor Hilding e seus oficiais, Raul, Galia e Ismar se apresentando. Victor Hilding disse de forma humilde, o que era um grande contraste com sua atitude normal. Fernando veio logo atrás, mas não chegou muito perto, ele parou na borda circular que os soldados fizeram. Calfas não respondeu imediatamente, ele olhou para as 4 figuras em frente a ele silenciosamente. Eu quero uma resposta clara e direta, se a resposta não for satisfatória, vocês 4 serão condenados à morte. Calfas disse com uma voz cheia de raiva ao ver soldados mortos em todos os lugares, isso uma ofensa sem precedentes em sua carreira, nenhuma guarnição sob seu comando jamais havia matado uma outra dessa forma. Ao ouvir isso os 4 tremeram, até mesmo os soldados da 13ª olharam para o general com um olhar cheio de medo e pavor, porque se o homem decidisse que alguém ia morrer ninguém poderia impedi-lo. Normalmente mesmo que alguém tivesse uma força enorme ainda poderia ser derrotado com números, por exemplo, um tenente era um ser formidável com uma força absoluta, mas cercado por centenas de soldados comuns se ele não conseguisse fugir seria morto sem sombra de dúvidas, mas para um general isso era uma questão diferente, todo homem ou mulher que alcançou o cargo de general era uma figura com uma força sobre-humana, alguém que alcançou algo que seria inatingível para a maioria das pessoas, ele em si era uma figura de puro poder.
Mesmo 10 ou 100 Victorioudins não seriam páreos para um general aposentado como Kalfas, isso sem falar dos 2 Majors, que eram uma patente acima de capitães. Fernando estava cheio de ansiedade ao ouvir que sua professora poderia ser condenada à morte, tudo isso por causa dele. Fernando rapidamente começou a circular levemente humano em seu corpo, mesmo sabendo que seria inútil e que ele provavelmente morreria. Ele não iria permitir que sua professora e até mesmo Raul morressem assim. Ele era alguém que pagava suas dívidas, mesmo sendo pobre desde que se entendia por gente, ele sempre fez questão de pagar tudo que devia aos outros. Assim que ouviu a demanda do general, Victorioudin suspirou e começou a falar. General, nossa 13ª foi sitiada e atacada pela 2ª, 5ª e 8ª guarnições, eles estavam aqui por ordem do inspetor da legião, segundo ele um de nossos recrutas havia o atacado e deveria ser entregue morto, não aceitamos essas reivindicações, então um conflito se iniciou, posteriormente os capitães da 2ª e 5ª guarnições recuaram, mas o capitão da 8ª insistiu no assunto, então eu me vi obrigado a matá-lo, mesmo tentando persuadi-lo ele não me ouviu, por mais que insistisse ele continuou me atacando cegamente, até que sem mais opções eu tive de tirar sua vida. Victorioudin respondeu com um tom de melancolia. Ao ouvir essas palavras, Galia, Ismar e principalmente Raul quase engasgaram, até mesmo os soldados em volta olharam para seu capitão pálidos. Raul quase não conseguiu ligar aquele Victor que estava gargalhando enquanto cortava as mãos do capitão da 8ª com esse Victor melancólico. Ele achou que Fernando era cara de pau ao mentir antes, mas seu capitão parecia superá-lo em termos de absurdo. O que? Tanto Kalfas quanto os 2 majores estavam sem palavras com a explicação. Eles ignoraram a parte que Victor tentava se vitimizar e focaram nas informações. Quem é o recruta que eles acusaram? O major Dmitri perguntou. Victor hesitou por um momento, mas depois de um tempo respondeu. Fernando Nobrega, o recruta que ganhou a competição de caça aos goblins negros. Victorioudin respondeu. General, esse não é o nome do recruta que você disse que entregou sua espada? O major Voz perguntou com um rosto confuso. Kalfas estava com um rosto surpreso, mas depois ficou irado. Agora eu entendo, aquele maldito Dimas em Kalfas estava com veias aparecendo em sua testa. Eu já entendi que a culpa não é inteiramente de vocês, mas ainda assim há culpa sobre suas cabeças como responsáveis por essa guarnição, Kalfas disse com um rosto frio. Percebendo o que iria acontecer, Fernando não suportou mais e saiu da multidão de soldados. Se a culpa aqui, ela é minha. Fernando gritou saindo por entre o grupo de soldados. Todos olharam para o jovem que gritou repentinamente. Kalfas imediatamente reconheceu Fernando como o jovem recruta de antes. General, se há alguém a culpar aqui, esse sou eu. Eu fui o único que feriu aquele inspetor. Fernando disse com uma expressão indiferente, não havia sinais de hesitação ou de receio. Insolente, afaste-se. O major Dmitri disse balançando uma alabarda que apareceu e sua mão em direção a Fernando. As veias do rosto e do corpo todo de Fernando se sobressaíram de sua pele e se contorcem. Ao mesmo tempo, uma espada banhada em fogo apareceu em suas mãos e ele cortou em direção à alabarda. Bang! A espada colidiu com a alabarda, Fernando ficou imóvel no local com a espada levantada em contato com a albarda em pleno ar. Todos não puderam deixar de arregalar os olhos com a visão disso, um mero recruta ousou levantar sua arma contra um major. Fernando! Galia gritou em pânico, se algo acontecesse nem mesmo ela teria a força para salvá-lo. O major Dmitri também estava surpreso, não pelo fato do jovem levantar sua arma contra ele, em seus muitos anos de serviço militar ele viu muitos casos de insubordinação, então não era surpresa, o que o deixou sem palavras foi o fato dele conseguir parar sua alabarda. Mesmo que ele tenha colocado apenas uma fração de sua força nesse balanço, apenas o suficiente para ferir o rapaz sem matá-lo, ainda era algo surreal que um recruta tenha força suficiente para parar esse ataque. Dmitri de repente teve uma ideia, ele começou a aumentar a força que colocava na albarda. Fernando sentiu sua espada começando a ficar pesada, ele não hesitou e ativou seu anel domus. O peso no começo empurrou sua espada para trás, forçando-o a recuar um passo, mas após ativar seu anel domus ele empurrou com força a alabarda avançando esse passo novamente. O que? Dmitri disse chocado, Kalfas e Voz também estavam surpresos, eles sabiam o que Dmitri estava tentando fazer. Ao ver o recruta empurrando de volta a alabarda eles entenderam que a força que o jovem estava exercendo era muito maior que um recruta deveria ter.
Dmitri de repente ficou sério e não pegou mais leve, ele colocou um bocado mais de força e empurrou. Nesse momento Fernando sentiu seus músculos chorando de dor, mesmo que seu atributo físico tivesse sido incrementado até o limite ele não conseguia suportar toda essa força. Sochos. Fernando foi jogado para o lado como uma marionete, fazendo voar, mas em pleno ar ele girou seu corpo e uma névoa vermelha se espalhou de suas pernas. Bum! Assim que seus pés tocaram o chão ele desapareceu do local e apareceu novamente em frente a Dmitri, balançando sua espada em direção à sua alabarda novamente, porém com o impulso dos passos tirânicos. Bang! Um poderoso som de metal contra metal soou, faíscas e chamas se espalharam pelo local, a espada vermelha banhada em fogo e a alabarda de Dmitri haviam repelido uma outra.